Bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22.348, donde se conclui que faltam 3.219 dias solares para esse ego que vos fala cumprir com seu processo de individuação que se atribuiu junto com outras consciências, né? Especificamente para esse movimento agora. Pois bem, hoje é meu ensaio 05 de agosto de 25, onde eu produzia 564 palavras. Primeiramente, como definição, o transcendentalismo. Por que eu estou usando aqui o transcendentalismo? Porque também estou identificando, como no vídeo passado, né, uma correspondência bastante elevada dentro do processo de individuação, ou seja, ele ajuda, né, as fases do transcendentalismo ajuda a pensar esse processo de individuação que o Jung brilhantemente, né, traçou. Então, pois bem, primeiro vou redefinir. Primeiramente, como definição, o transcendentalismo é um movimento filosófico, literário e espiritual que surgiu nos Estados Unidos no início do século XIX, especialmente na região da Nova Inglaterra. Ele enfatiza a importância da intuição, da natureza, da espiritualidade individual e da autoconfiança como caminhos para a verdade e o desenvolvimento pessoal. Seus principais representantes são Ralph Waldo Emerson, nascido em 1803 e falecido em 1882, que é considerado o pai do transcendentalismo. Através de suas obras, são duas obras grandes, né, que marcam bem esse processo do transcendentalismo, né, com a importância da intuição, da natureza, da espiritualidade individual e da autoconfiança. Pois bem, as obras são Nature, de 1836, e Self-Reliance, ou Autoconfiança. E também o discípulo de Emerson, ou seja, é um dos principais representantes. Talvez até hoje, né, maior do que o próprio Ralph Waldo Emerson. Ele é Henry David Thoreau, nascido em 1817 e falecido em 1862, que é o mote desse ensaio, ou seja, eu estou trazendo o Thoreau dentro de uma perspectiva que ele vai adotar o transcendentalismo, mas motivações diferentes do que foram as motivações do Ralph Emerson. Pois bem, as principais ideias do transcendentalismo são 4. A primeira, a verdade está dentro de você. A intuição é mais confiável que a razão pura ou os sentidos. Cada pessoa tem uma centelha divina e pode acessar verdades universais por meio da introspecção. Esse é o primeiro mote, né, a primeira ideia principal do transcendentalismo. Ela cai como uma luva, né, dentro do processo de individuação, né? E também dentro das seis verdades, né, do Swami Savananda, né, que eu fiz no vídeo passado. Segundo, natureza como reflexo do divino. A natureza é sagrada e espelha as leis espirituais do universo. Observar e viver em harmonia com a natureza aproxima o ser humano do divino. Terceira ideia principal: individualismo e autossuficiência. A liberdade interior e a autenticidade são essenciais. O indivíduo deve confiar em si mesmo e não seguir cegamente instituições, tradições ou religiões organizadas. Quarto,
desconfiança das convenções sociais. O transcendentalismo rejeita a rigidez social, o materialismo e o conformismo. Valoriza a vida simples, verdadeira e coerente, com os próprios valores. Ou seja, o transcendentalismo ensina que a verdade mais profunda não está fora de nós, em dogmas ou instituições, mas dentro da mente e do espírito humano, em contato com a natureza e guiado pela intuição. Agora concluo comentando sobre Thoreau, como uma figura central do movimento transcendentalista, ao valorizar a intuição, a natureza e a autonomia do indivíduo em relação às instituições sociais e religiosas. Ou seja, Henri David Thoreau, nascido em 1817, falecido em 1862, viveu 44 anos. Foi um escritor, filósofo, naturalista e poeta estadunidense, conhecido principalmente por seu livro Walden. Walden é um lago que tem nos Estados Unidos, de publicação de 1854, a publicação do livro. Não sei quando ele começou a escrever, mas a publicação é 1854. É seu livro mais famoso. Nele, Thoreau relata a sua experiência de viver por 2 anos em uma cabana que ele mesmo construiu às margens do lago Walden, em Concord, Massachusetts. O livro é uma reflexão sobre a simplicidade, a natureza, a autossuficiência e o que significa viver de forma autêntica. E por seu ensaio, essa é a primeira obra, do Thoreau, chamada A Desobediência Civil. A datação dessa obra, a publicação, é de 1849. Esse ensaio influente surgiu após Thoreau ser preso por se recusar a pagar impostos que financiavam a escravidão e a Guerra do México. Nesse livro, defende que os indivíduos devem resistir às leis injustas por meio da não cooperação. Te remeteu alguma coisa? Vou escrever agora aqui. O texto influenciou líderes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela. Muito antes da popularização de temas como ambientalismo e ecologia, Thoreau já via a natureza como sagrada e essencial para a vida humana. Seu trabalho é considerado um precursor do pensamento ecológico moderno. Sua frase marcante: "Fui para a floresta porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se podia aprender o que ela tinha a ensinar." Essa citação é do livro Walden. Thoreau morreu jovem, aos 44 anos, de tuberculose, mas seu legado continua influente até hoje, em áreas como filosofia, literatura, ativismo político e ambientalismo. Então, se identificou com qual das 4 ideias do transcendentalismo? Me adiciona aqui no WhatsApp, informado na descrição desse vídeo, que estamos querendo criar um grupo para, em contextos terapêuticos, ajudar outros indivíduos a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais, utilizando o focusing, ou focalização em português, desenvolvida por Eugene Gendlin. Você me vê no próximo vídeo.